Eu vou falar hoje sobre o meu trabalho sobre antenas e esse trabalho tem 3 etapas. Agora eu vou falar sobre a primeira etapa do trabalho e começando falando sobre a minha antena, que é uma PET quadrada com alimentação coaxial e fenda-in-wool, como é mostrado no vídeo. Bom, fazendo uma revisão bibliográfica sobre o assunto, esse tipo de antena foi estudado em 2017 pelo Oliveira Silva. Eu encontrei esse estudo e vou colocar aqui nas referências. E ele fala sobre o uso dessa antena como uma estratégia para alargamento de banda em antenas de microfita. Isso porque elementos parasitas ou fendas é um tipo de técnica para alargamento de banda nesse tipo de antena. E dessa forma, ressonâncias são introduzidas e, em conjunto com a ressonância principal, vai produzir um aumento de banda. Agora, a antena com essa fenda-in-wool, que é o caso da minha, é um tipo de modificação de antena com esse interesse. E essas modificações feitas em antenas, não só a fenda-in-wool, mas outras modificações também, elas envolvem adições de fendas no geral, que se acoplam ao PET, e se as frequências de ressonância de uma fenda e do PET são próximas, uma banda mais larga é o que a gente vai obter na saída. E a polarização dos campos da fenda do PET e do PET devem ser similares. Isso para que o diagrama se mantenha estável sobre toda a banda. E o principal modelo que utiliza fendas ressonantes é essa que eu estou trabalhando, que é o da fenda-in-wool. E a frequência de ressonância do PET, ela muda em comparação com a frequência de ressonância da fenda. A fenda-in-wool, a gente coloca ela em PETs retangulares, circulares, triangulares. No caso, eu estou fazendo em uma placa. Estou até com ela aqui já feita. E substratos espessos e de baixa permissividade também são usados nessas antenas. Esse é o trabalho que eu tinha encontrado, do Oliveira, que foi estudado em 2017, coloquei aqui como uma referência, que foi praticamente o único trabalho que eu achei com esse tipo de antena com a fenda-in-wool. E falando sobre os cálculos, eu usei um software eu esqueci o nome dele, para cálculos, e foi de onde eu tirei essa imagem. Eu coloquei todas as incógnitas lá, todos os parâmetros e fiz os cálculos. E basicamente eu tirei esses cálculos do site do Altium, que é um software muito utilizado. Eu já utilizei inclusive para poder fazer PCBs, na época que eu participava de uma equipe de competição. Então achei uma boa referência, bem confiável, que é um homem que trabalha no Altium, que também gravou um vídeo explicando como fazer esses cálculos também. E nós temos aqui, podemos perceber que não é o mesmo modelo da minha antena, então eu tive que fazer uma adaptação, porque o artigo do Oliveira não ensinava a fazer os cálculos. E nós temos aqui 2 parâmetros, o L e o W, como é possível ver, e eu usei como parâmetros a frequência, que eu coloquei 2,4, eu deveria ter colocado 2,45, mas vamos trabalhar com isso mesmo, gigahertz. Eu coloquei também o M0, o valor normal dele, o epsilon 0 e o epsilon relativo 4.4, que é o valor do FR4. A espessura de 1,6 milímetros, e aqui estamos com o primeiro cálculo do W, qual o valor que eu obtive. Então, continuando o cálculo, agora eu tive que calcular com esses valores para poder achar o L também, e eu achei esse outro valor também, que deu 29,4 milímetros. Então, qual que é a questão? Como eu disse, a minha antena não é desse tipo que está no desenho, mas é o cálculo que eu achei nesse site do Altium, mas eu tive que adaptar. Mas no meio do caminho houve uma mudança na minha antena. Qual que foi a questão? O furo para o cabo coaxial estava muito complicado de ser feito, tanto por causa dos conectores, estava difícil de conseguir fazer o CST, que foi o software que eu usei para simular, entender o cabo coaxial. Então, a recomendação da minha professora foi trocar o modelo da antena. E ao invés de eu deixar esse furo para o cabo coaxial, a mudança foi: tirei esse furo e eu fiz trilhas desde a fenda-U até o finalzinho da antena. Então, agora o meu modelo está assim. Saiu do desenho da esquerda e agora está nesse da direita.
que é agora a minha placa. E como é possível ver, a minha trilha ela não está indo exatamente até o finalzinho da placa. E qual que foi a questão? Eu também esqueci de mencionar que minha placa ela é 10 por 15 centímetros. E qual que é a questão? A gente precisou colocar uma fita de cobre por causa do conector. O conector que eu tinha, ele estava aterrando essas laterais da antena. E o certo mesmo na minha simulação seria energizar tudo, menos as fendas, mas era para energizar tanto esse canalzinho do meio quanto as laterais. Então, como a gente só tinha um pino energizando, nós colocamos essa fita de cobre para poder mandar toda a energia para toda a antena. Então eu tive que mudar a simulação. Antes eu estava fazendo, com cabo coaxial, depois eu tive que mudar de novo para as trilhas e agora adicionando por cima esta fita de cobre. E aqui está a simulação, agora como que funcionou, Dá pra ver o desenhozinho da fitinha de cobre por cima, mas aquilo ali eu coloquei com material cobre, então identifica que agora está tudo conectado. E com a questão das simulações, eu tive problemas com ela porque o CCT é muito pesado, e mesmo eu colocando uma variação apenas de 10% nos parâmetros, eu coloquei 3 parâmetros para variar, que seria a grossura dessa trilha, que eu fiz, para corroer e ficar apenas um substrato, pro L e pro W, e para eu saber o tamanho mais ou menos que seria da fenda. Foram 3 parâmetros, o que já deixa bem pesado a simulação, então eu nem tentei colocar mais parâmetros, mas o que ficou complicado foi que mesmo eu colocando uma taxa de variação de 10%, ele colocou 497 simulações. Eu não consegui simular todas essas 400 vezes, mas eu simulei 16. Eu deixei o computador ligado à noite, deixei ele simulando, e foi o que eu consegui durante a noite inteira, com o computador ligado simulando sozinho, apenas 16 simulações. Mas a boa notícia é que o valor encontrado foi bem parecido com um dos meus cálculos anteriores. Teve uma variação? Teve. Nas primeiras simulações estava praticamente igual o meu cálculo, e aqui nós temos poucos milímetros de diferença. Estou falando do valor de L e de W. Teria que ter diferença mesmo, porque o modelo da antena é diferente, mas a boa notícia é que ficou bem parecido, então não teve tanta mudança assim. O cálculo se aproximou bem, então isso é uma boa notícia. E por fim, vou mostrar esse gráfico. Infelizmente, quando a gente foi simular no laboratório, eu não tirei foto do gráfico que eu obtive em laboratório, porque nós salvamos tudo em um pendrive e eu achei que ao salvar no pendrive salvaria o gráfico também. No caso, eu só consegui os valores dados numa planilha, e no caso eu coloquei o conector bonitinho no laboratório, simulei. Então eu tive que colocar esses gráficos numa planilha e refazer o gráfico. E aqui está ele. E a questão é, o certo seria um ganho abaixo de menos 10 dB. E qual que é a questão? Eu coloquei isso como uma exigência no CST, mas mesmo assim, na hora de simular o ganho, ele estava chegando por volta de menos 6 dB. Mas quando formos simular em laboratório, como é possível ver nesse gráfico, o melhor pico dele, digamos assim, que é o melhor valor, é por volta de 2,3 GHz. Eu tinha programado para ficar em 2,4 GHz, então ficou aproximado, que foi o melhor valor que eu obtive. Por fim, temos aqui as referências, como eu disse que eu colocaria no final. E é isso, muito obrigada por assistir.